Gi. Eu fiquei tão emocionada que esqueci de chamar a bichinha. Olha, gente, Gi e Pedro estão aqui para arrasar essa tarde. Talvez você esteja a primeira vez no Impacto Free. Vem mais para cá? Talvez você não conhece essa pessoa maravilhosa que é assim, ela é como se fosse minha irmã mais nova, sabe? Uma pessoa assim que é fora da curva. Além de ser fantástica como profissional, como pessoa, tenha ela perto de si, que faz bem. Gi, muito obrigada. É uma honra ter você aqui novamente conosco. Salva de palmas para Gi. Que coisa boa. Queria mais uma vez agradecer, né, como falei anteriormente, acompanhar o Impacto Free durante esses anos, para mim é sempre um privilégio. E não só acompanhar o evento, mas acompanhar realmente a propagação do conteúdo, e não qualquer conteúdo, né, mas o conteúdo que realmente faz a diferença na vida das pessoas. Eu e Michele, por mais que a gente diz que nós fomos trocadas na maternidade, porque a gente é irmã, a gente tem essa intimidade, né, mas nós não combinamos absolutamente nada sobre a apresentação de hoje. Mas eu acho que ela estava bisbilhotando a minha, só pode. Não é possível. Porque muita coisa do que Michele falou tem total relação com o que a gente vai conversar e vou ter a oportunidade de compartilhar aqui com vocês também. Como foi dito anteriormente, uma das coisas que eu acho fantásticas no Impacto Free é que não é um momento onde uma única pessoa fala, mas é uma troca com pessoas que estão em diversas rotinas diferentes à sua, né? Enquanto profissional, enquanto paciente, enquanto amigo, enquanto pessoa que está acompanhando, mas que está vivendo cenários distintos, né, nesse período. Então, hoje, eu realmente queria mais uma vez agradecer esse espaço e espero, né, que, no final do dia, a gente saia daqui com muito conteúdo para fazer a diferença na nossa vida. Não sei se já está pronto a imagem. Mas, como vou adiantando aqui por conta do meu tempo, hoje, o intuito de trazer aqui uma fala, o conteúdo que a gente vai compartilhar, é muito relacionado com o que Micheline falou, mas, de forma específica, a gente vai trabalhar hoje sobre algo chamado temperamentos. Quem aqui já ouviu falar sobre temperamentos? Só para eu me localizar. Boa. Quantos aqui sabem qual é o seu temperamento? Muito bom. E aí, o que é que tem a ver o temperamento, né? A ideia, esse momento à tarde, é justamente para a gente entender como os nossos temperamentos, eles impactam diretamente no nosso comportamento e, consequentemente, com as nossas emoções, né? Como essas emoções são estruturadas ali no nosso dia a dia. Então, essa é a principal mensagem que a gente vai poder compartilhar aqui hoje. Mas eu estou falando e nem me apresentei, né? Eu sou psicóloga clínica e organizacional, mas, de forma específica, hoje, a maior parte do meu tempo eu atuo dentro de uma multinacional com o que a gente chama de HRBP, que, no popular, é acompanhar tanto os líderes quanto as equipes no desenvolvimento comportamental deles. Além disso, eu faço parte sempre de equipes multidisciplinares, onde a gente tem como eixo principal a doença celíaca e pacientes oncológicos, onde a gente sempre faz esse acompanhamento, e aí eu trabalho muito em parceria com Michele, em todos os projetos que estamos envolvidas. Além disso, eu sou casada com esse rapaz, que julgo ser mais bonito que o Capitão América, chamado Bruno Santana, esse é meu marido, e também tem um sobrinho de 6 anos, chamado Benjamin, que tem a plena convicção que tem uma tia milionária. Mas, assim, isso é só na cabeça dele, isso não concretizou, né, até o momento. Ainda não sou. E, muito provavelmente, no próximo Impacto Free, nós teremos aí uma atualização com a foto de Pedro, que é o nosso bebê que está aí no forninho, chegando, se Deus permitir, no próximo ano. Mas aí, Gisele, o que é que tem a ver temperamentos com o universo celíaco, com a doença celíaca? Quando a gente fala em doença celíaca, eu gosto de trazer 2 pilares importantes: mudanças físicas e mudanças emocionais. Não tem como falarmos de doença celíaca e não falarmos de mudanças físicas. Olha as mudanças que as pessoas já falaram aqui nessa tarde. Michele, doutora Lívia, são várias. E olha as mudanças emocionais que a gente tem, né? A gente viu alguns casos aqui de alguns pacientes que a mudança emocional está ali ligada.
Então, como o temperamento pode entrar nisso aqui? Então, desde o diagnóstico, então, quando o diagnóstico chega a essa família, a essa pessoa, e aí, na maior parte das vezes, não chega de uma forma positiva, o diagnóstico ele chega de uma forma negativa, mesmo quando o diagnóstico é um alívio. Né? Então, muitas pessoas, eu pude acompanhar desde o início, quando Micheline foi diagnosticada. Foi um alívio saber que, naquele momento, todas aquelas circunstâncias geravam em torno da doença celíaca. Mas, ainda assim, receber o diagnóstico, e hoje, com o advento do conhecimento do universo gluten-free, muito se vê também sobre um processo de romantização, no sentido de que, ok, eu fui diagnosticado e está tudo resolvido. Não é assim. A gente tem um para-casa enorme e que esse para-casa continua sofrendo alterações à medida em que as coisas vão acontecendo. Assim como na nossa vida e para tudo que a gente tem. Né? Então, obviamente, quando fala em diagnóstico, a gente também fala sobre as fases do luto. Isso acontece em grandes términos, sejam eles quais forem. Né? Quando a gente fala nas fases do luto, a gente está falando ali naquele processo que inicialmente a gente nega, que a gente vem com a raiva, né? Depois das negociações, vem o processo depressivo até vir a aceitação. Essa aceitação, ela vai desdobrar ali na nossa rotina. E quando eu falo aceitação, eu não estou falando de um processo pleno. Às vezes, nós trabalhamos, e na maior parte das vezes, né, que tive a oportunidade de acompanhar celíacos, nós trabalhamos com o exercício da aceitação, que é a página 2. A aceitação, às vezes, não é algum botão que, olha, eu entendi o que eu tenho e está tudo certo. É um processo em que eu vou construindo e reconhecendo os benefícios de entender sobre. Obviamente, quando a gente está falando também nessas mudanças da nova rotina, a gente fala em várias esferas financeiras, né? Quantos desdobramentos vêm quando tem o diagnóstico? É mudança de utensílios, são medicações, recursos que são disponibilizados para profissionais lidarem, prestarem os atendimentos necessários para você, mudança nos locais sociais, né? Locais onde nós íamos anteriormente e agora não vamos mais. E são inúmeros, mas que são atrelados sempre dentro do diagnóstico, pós-diagnóstico. E, para além disso, quando a gente fala em diagnóstico, nova rotina, o temperamento ele vem com o intuito de fortalecer as novas experiências. Então, quando eu entendo melhor o meu temperamento, eu tenho maior clareza de como eu funciono. Que a gente adora entender como os outros funcionam, né? Mas é um exercício danado a gente entender como a gente funciona. Então, o temperamento, antes de ser uma ferramenta do auxílio e do convívio, né, em geral, ele é uma ferramenta para o nosso bem. Obviamente, eu começo a entender melhor como as pessoas que estão ao meu redor têm um funcionamento diferente do meu. E, obviamente, a gente também caminha para um processo de melhores relações quando isso é colocado em prática. Até aqui, tranquilo ou muita coisa? Tá bom. E aí, eu queria... Por isso que eu disse que Michelle bisbilhotou, porque a minha apresentação não é possível, nós não havíamos combinado, mas eu gosto muito desse texto, né, também de Salomão, que ele diz que de tudo que a gente tem que guardar, a gente tem que guardar muita coisa, ou não é? A gente tem que guardar dinheiro, sim ou não? Esse é difícil, né? É um exercício, uma luta diária, mas a gente tem que guardar. Né? A gente tem que guardar a nossa saúde, então a gente, vez ou outra, tem que estar se policiando. Né? O meu obstetra me chamou e disse assim, se você não voltar aqui com exercício em dia, eu vou parar você. Eu disse, não, vou fazer. Mas a gente tem que guardar a nossa saúde, a gente tem que guardar dinheiro, a gente tem que guardar conteúdo. Quantas e quantas vezes a gente precisa ir lá se reciclar, buscar de novo. Mas de tudo que a gente precisa guardar, esse Provérbios diz que a gente precisa guardar o nosso coração. E aí vem uma reflexão. Né? Obviamente, quando ele está falando aqui em coração, a gente pode substituir por emoções. Né? Como se ele estivesse dizendo assim, guarda o que você quiser guardar, mas não deixe de guardar as suas emoções. Não deixe de guardar como você convive. E aí vem uma reflexão, como é que eu guardo o que é que eu não conheço? Porque eu guardo o que eu entendo que é para guardar. Né? Vamos supor que na nossa conta sobrou R$500 mil, que a gente trabalha com fé, ou não é? A gente não vai dizer que guardou R$5, né? Mas assim, vamos dizer que sobrou R$500 mil, porque a gente vai profetizando. R$500 mil. Eu sei que sobrou aquele valor e por isso eu vou guardar. Assim são com as nossas emoções. Se eu não as conheço, eu não consigo guardar e, consequentemente, gerenciá-las.
E aí o entendimento sobre os temperamentos vem com esse intuito. Obviamente, ninguém vai sair aqui sabendo tudo sobre temperamentos e entendendo que todas as emoções serão ali equilibradas. Ele é uma das ferramentas que nos ajudam a gerenciar as nossas emoções. Sim? Beleza. E o que são temperamentos, Gisele? Se a gente vai para a literatura hoje, literatura mesmo, né, ele vai trazer que é a nossa forma instintiva, de forma específica, que a gente tem para reagir com o mundo com base nas nossas emoções. Quando a gente vai caminhando para estudos científicos, em média 40%, né, desses estudos, o que a gente tem hoje comprovado cientificamente, ele vai dizer que eles são de origem genéticas. Ou seja, eu já vou nascer com o meu temperamento. É por isso que, às vezes, a gente vê um menino assim, né, tão falante, e a gente olha assim, menino, como pode? Só tem 2 anos a criatura. Né? E o menino é... Porque, normalmente, está atrelado ao temperamento. Às vezes, os pais são extremamente comunicativos, mas a criança é uma criança que fala menos, que é mais introspectiva, e que não necessariamente aprendeu aquilo, porque o temperamento ele vem junto, né, vem direto do fabricante. E aí, quando a gente fala em temperamento, eu gosto sempre de fazer uma diferença sobre personalidade. Há muito essa confusão, né, quando a gente fala em temperamento sobre personalidade. Para a psicologia, a construção da personalidade, dependendo da abordagem, ela se dá principalmente na infância. Quando a gente fala numa linha psicanalítica, é infância. Se a gente vai para outras abordagens, a gente vai trazer que essa personalidade ela sofre alterações à medida em que o ambiente traz impacto e interferência. Mas, seja qual for a linha, para a psicologia, a personalidade ela muda. Para a ciência, o temperamento já vem pronto. Então, o meu temperamento eu não consigo alterar. Eu acho chiquérrimo alguns temperamentos que gostaria de ter. Mas não posso mudar. Mas a minha personalidade, ela sofre alterações, ou sofreu alterações, dependendo da abordagem que você estiver sendo utilizado. E aí vale salientar alguns pontos. Eu posso ser uma pessoa extremamente comunicativa, que gosto de me relacionar com as pessoas, que gosto de agradar as pessoas por conta do meu temperamento. Mas mentir para agradar alguém não é sobre o meu temperamento. É sobre o meu aprendizado que está atrelado à minha personalidade. Eu posso ser uma pessoa que não gosta de mimimi, que é mais direta, que é mais objetiva, que gosta de praticidade por conta do meu temperamento. Mas eu ser o tempo inteiro grosseiro com alguém não é sobre o meu temperamento. É sobre a minha personalidade. Sim, até aqui? E aí, o que é que a gente precisa entender antes da gente ir para os temperamentos também? Descobrir o nosso temperamento não é de uma hora para outra. Normalmente, a gente começa a descobrir mais quais não são os nossos temperamentos do que o nosso. Obviamente, a gente já começa a ter um norte ali do que eu mais me identifico, mas isso pode levar algum tempo para algumas pessoas. Então, não fiquem angustiados de que, eita, eu estou na dúvida, será que é esse, será que é aquele? É um processo que a gente vai construindo dia a dia. E, apesar de termos muitos testes no mercado, testes gratuitos, testes de diversas formas, o teste ele é um norteador. Ele jamais vai abonar a necessidade de buscarmos entender sobre o tema. Não é porque eu descobri que eu sou colérica, ou que eu sou sanguínea, ou que eu sou melancólico, que isso está resolvido. Não vai adiantar nada, né? Eu entender que sou aquilo, se eu não me debruço, se eu não passo a entender sobre o tema. Então, há uma necessidade de entendermos do que é para desdobrar na nossa rotina. E aí, vamos lá. Né? Falando dos principais 4 tipos de temperamento, hoje a gente já tem alguns estudos que falam um pouco sobre outros temperamentos, mas esses são os que são basilares e que a gente tem base científica para falar, que a gente tem base de estudo para falar. E a gente destaca aqui o sanguíneo, colérico, melancólico e flemático. E aí, queria que vocês verificassem aqui comigo que... Não sei se vocês conseguem ver aqui o quadrinho, o círculozinho. A gente gosta de dividir aqui no quente e no frio. Tranquilo até aqui? Quente e frio? Sim ou não? Quando a gente fala no quente, ó, dividindo aqui no meio, a gente tem o colérico e o sanguíneo. O que danado é isso, Gisele? Colérico e sanguíneo no quente. Pensa no quente. Pensa no calor. Pense em Recife. Para quem está nos vendo de fora, aqui em Recife, assim,
é um sol para cada um. Mas eu acho que para as pessoas que estão gestantes, o negócio é mais intenso. Eu nunca fui calorenta na vida, mas ultimamente eu estou com um calor que é inexplicável. Essa semana meu esposo estava dizendo, esse calor é sem precedentes, você aumentando o ar durante a madrugada, não tem como. Mas calor normalmente é algo que gera inquietude, né? Ninguém está no calor e gosta de ficar ali quieto, pacato, deitado, tranquilo. Calor a gente quer se refrescar, quer tomar uma aguinha gelada, né? Quer tomar uma água de coco, quer tomar um banho, quer andar na rua. O verão é isso. No início desse ano, no período do carnaval, eu vi uma reportagem da Rede Globo dizendo que houve um incêndio em acho que era uma organização que produzia fantasias para escolas de samba. E uma fala do repórter ele me marcou assim, ele disse que um dos relatos das pessoas que estavam lá naquele incêndio, eles disseram que, de forma inexplicável, o fogo se alastrou com segundos. E quando a gente fala em fogo, é isso, né? É algo que se expande rapidamente, que se alastra em segundos. E o que isso quer dizer com os temperamentos sanguíneos e coléricos? Quando a gente fala nesses dois temperamentos, a gente está falando de pessoas extrovertidas, que explodem, que avançam, que caminham com maior velocidade. É aquele pessoal que gosta de aparecer mesmo. É o pessoal que pega o microfone, que vai para frente do palco, que gosta de falar, que toma iniciativa. Esse tipo de temperamento a gente sempre coloca no quinto, porque são naturalmente extrovertidos, ou seja, eles expandem naturalmente com maior facilidade. Não significa que todo colérico ou todo sanguíneo sai falando desenfreadamente, não é isso. Mas há uma característica natural de ter maior extroversão do que introversão. E falando do oposto, quando a gente fala aqui no sentido frio, a gente está aqui com melancólico com fleumático. Pensa no frio agora comigo. Lembram da Frozen? Quem já assistiu Frozen? Ele gosta de abraços quentinhos. O Olaf, ele gosta de abraços quentinhos, né? Frio. Eu brinco com o pessoal que trabalha comigo, que fica lá em 18 graus, estamos de meias, encasacados. Frio é isso, né? A gente quer ir para o dorama, a gente quer deitar, a gente quer comer uma coisinha gostosa. Não é não? A gente quer... O frio, ele fala sobre... Ninguém está no frio pelo meio da rua. Está chovendo, está frio, a gente quer estar na nossa casa. Quando a gente fala nesses temperamentos, a gente fala sobre isso. A gente fala sobre o quieto. A gente fala sobre a introversão, sobre a profundidade, sobre a quietude, diferente do calor que está com os temperamentos coléricos e sanguíneos. Existe bom ou ruim, certo ou errado? Claro que não. A gente está trazendo as principais características dos 4 temperamentos. Então, para a gente entender melhor quem é melancólico e quem é fleumático, eles naturalmente são mais introvertidos, são mais reservados. Quem está dentro do hemisfério quente, que é o colérico e o sanguíneo, vai para a expansão, gosta da extroversão. E, naturalmente, isso desdobra na rotina. Para a gente entender mais na frente, esse quente com úmido e com seco. Então, normalmente, quando a gente fala em pessoas quentes e úmidas, a gente está falando no sanguíneo. Pensa na umidade. Choveu, normalmente aqui, período de chuva, maio, junho, fica aquele negócio todo molhado, né? As paredes geladas, um negócio assim diferenciado. Mas se vem o sol na semana, já dá aquela aliviada. Assim é o sanguíneo. Ele sente como ele enxerga a vida.
Isso acontece também com o melancólico e com o fleumático. Então, quando a gente fala aqui em um comportamento, né, em um temperamento que está ali dentro do que a gente chama de melancólico, são pessoas que sentem mais, que não passam com tanta facilidade. Já os fleumáticos, eles estão dentro da umidade. Então, eles, apesar de estarem no hemisfério frio, que gostam desse processo mais introvertido, mais quieto, eles conseguem fazer a elaboração das experiências com maior velocidade do que outros temperamentos. E aí vamos ao que interessa, né? A gente faz essa introdução aqui para a gente entender melhor. Quando a gente fala em sanguíneo, quem aqui, eu perguntei no início, sabia o seu temperamento? Tem alguém aqui do time dos sanguíneos? Tem o pessoal do time dos sanguíneos, estou entendendo. Esse pessoal dos sanguíneos é diferenciado, viu? Esse pessoal sanguíneo, assim, é aquela pessoa que pensou em uma pessoa alegre, animada, para cima, é um sanguíneo. Todo mundo precisa de um sanguíneo na vida, minha gente. Todo mundo. São aquelas pessoas, assim, que tudo vai dar certo, que são otimistas, que são pessoas que, apesar de sentirem com maior intensidade, são extremamente adaptáveis, então não vai ficar ali sofrendo eternamente por uma experiência que não deu certo. A capacidade de resiliência do sanguíneo é absurda. Por quê? Porque o sanguíneo, diferente de outros temperamentos que se estruturam com a rotina, os sanguíneos, eles vão com a fé. Eles querem experimentar o novo. Eles querem vivenciar. Não tem problema ser de última hora. Não significa que não gostam ou que não estão dispostos à rotina. Não é isso. Mas, naturalmente, são pessoas que lidam melhor com o imprevisto. Tem pessoas que, se você mandar improvisar, a pessoa cai dura. O sanguíneo, não. Ele vai dizer, manda aí que a gente resolve. São pessoas que fazem isso com maior naturalidade por conta do seu temperamento. Então, são pessoas espontâneas, parecem que vivem à base de Red Bull. A gente pergunta assim, não é possível, não está cansado, não? Pelo amor de Deus, o pessoal fica, não, você tem que parar. Não, mas não é porque a pessoa está fazendo... É porque é do sanguíneo ser uma pessoa enérgica, que quer executar, que quer fazer, que quer ir para cima. Eu nunca vi uma característica tão interessante, que é o calor junto com o sanguíneo. Normalmente, são pessoas extremamente ativas em todas as atividades que são distribuídas. Se tiver alocado em alguma igreja, vai para frente do louvor, ministra, pega a palavra, limpa a igreja, faz tudo. Se é dentro do trabalho, libera a nota fiscal, volta, libera a expedição, faz tudo. Por quê? Porque a energia é uma energia naturalmente mais alta. Quando a gente fala em pessoas coléricas, a gente está falando de pessoas que são líderes natos. Tem uns 2 meses que a gente estava em uma reunião, e era uma reunião de mulheres, e estava a definição do lanche, de quem que ia levar, né? Cada um ia levar uma coisa. Agora, imagina, várias mulheres reunidas, falando ao mesmo tempo, tentando definir um cardápio. Socorro, Deus. E aí, aquela agonia, assim, não, ninguém entendia nada. Aí, uma jovem, que visivelmente era colérica, ela levantava, a gente falou assim, foi que houve? Tu vai trazer o suco, tu vai trazer o quê? Anota aí, fulana, já deu serviço. Anota aí, fulana. Aí a pobre da fulana lá, desorientada, pegando papel, só um momento, anote aí. Depois você vai distribuir pelo WhatsApp para todo mundo, tá entendido? A moça, sim senhora, tá tudo entendido. Isso não foi imposto, ninguém pediu para ela fazer. É natural. Então, é uma liderança que, assim, não necessariamente está em um cargo de liderança. São pessoas que têm uma iniciativa para coordenar e para tomar a frente das coisas de uma forma, assim, absurda. Quando a gente fala em perseguição de resultados, dentre os 4 temperamentos, o colérico é o mais determinado. São pessoas que, assim, se é para estudar, vai estudar. Se é para entregar, vai entregar. Se é para entregar até o 28 de novembro, vai entregar dia 27, porque 28 está acima do prazo. Esse negócio de lidar com imprevistos dessa forma não é tanto quanto o sanguíneo. O colérico, ele gosta das entregas e com alto padrão. São pessoas, naturalmente, né, que têm muita energia, mas que usam uma abordagem mais racional que o sanguíneo. Então, o sanguíneo ele é mais
enérgico, voltado para o relacionamento. O colérico, ele é enérgico, voltado para entregas, para funcionalidade, para razão, para aquilo que ele acredita, para aquilo que ele quer fazer. E são pessoas, naturalmente, né, que, consequentemente, são focadas em tudo aquilo que fazem. Não gostam de mimimi. Esse negócio de você ser prolixo com colérico não dá certo. Né? Eu tenho uma liderança que ela é colérica nata. Aí, não vou contar o meu temperamento para vocês não ficarem tendenciosos. Mas, acho que vocês desconfiam, né? Mas, quando eu chegava para ela, e ela é engenheira, assim, né? Dados e tudo, eu ficava assim, Deus, me ajuda, como é que eu vou falar aqui com a jovem? Gisele, me mostra a avaliação. Aí eu ficava assim, ela não vai querer introduzir. Eu cheguei na avaliação, porque foi. Aí eu ficava dando um delay assim, né? É só a avaliação, o resultado, só o resultado. Manda os dados aqui para mim. Os dados, eu vou só contextualizar aqui. Não, precisa não. Só os dados. Aí aquilo me consumia, que eu dizia assim, como ela vai ter a linha de raciocínio para entender como eu cheguei aqui? E aquilo ficava, eu disse, não é possível, não é possível. Hoje, já trabalhada no meu temperamento, quando eu vou para a reunião com ela, a ferramenta está pronta. Tem alguma dúvida? Ela, sim. Mas não são pessoas que gostam de um processo fluido, longo, que detalha demais. E quando a gente não entende isso, vem os choques, porque eu acho que o outro tem que ser no meu ritmo. Mas o colérico não é assim. São pessoas práticas, são pessoas objetivas em todas as resoluções da vida, não só no ambiente de trabalho. Além dele, a gente tem o melancólico, que as pessoas confundem muito, né, quando a gente fala em melancólico, com pessoas tristes, com a melancolia. Apesar de ser um traço que pode estar presente nesse temperamento, não está correlacionado. Uma pessoa que é melancólica, que tem um temperamento melancólico, é uma pessoa triste, é uma pessoa... Não é isso. O melancólico é um tipo de temperamento. Essas pessoas são pessoas naturalmente mais profundas, reflexivas, né? Normalmente, grandes artistas, né, músicos, pintores, eles são melancólicos. São pessoas que têm uma profundidade maior. São aquelas pessoas que vão para o detalhe. Do detalhe, do detalhe, do detalhe. Que vão para um nível de perfeição que a gente fica assim, quer assumir a pessoa da Trindade. Não tem condição. Eu falo com um pouco de propriedade, porque lá em casa, sabe aquele rapaz parecido com o Capitão América, tem esse temperamento. E logo no início eu ficava assim, como é que vai ser isso, né, Deus? Porque é assim, para dar um exemplo do nível do melancólico, a gente vai viajar. Se me chamar hoje, meu nome é pronta. Eu boto o que tiver assim, ó, e está tudo certo. O jovem lá de casa... Você tem que programar 2 meses antes com riqueza de detalhes. Aí eu fico assim, meu Deus, tanta coisa pode acontecer, né, pai? A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos. E o cidadão quer tanto, né, preciosismo, mas eles funcionam assim. E o fabricante foi o mesmo, que fez o nosso. E aí a gente foi para uma viagem, né, em um outro estado. E aí quando a gente chegou lá, né, no hotel, tudo certo... Do nada, ele solta assim, menina, é igual a foto. Aí eu disse, igual a foto? O quê? A placa que eu pesquisei no Maps e dei um zoom em todas as regiões próximas. Aí eu fiquei assim, desce o quê? Não. É igual. Olha como foi assertivo, a gente ficou exatamente onde era para ficar. Eu não questionei, né, porque... Já entendi, e eu fiquei assim, eu jamais faria isso. Jamais. Mas se vocês entendem o nível de profundidade, isso não é porque é por medo, não, isso é um fator organizador. Dentro de uma área, né, chamada qualidade, em muitas empresas, é um perfil que mais predomina. Então, quando a gente vai para a análise de dados e tem um melancólico na jogada,
é maravilhoso, porque o risco de passar alguma coisa batida é muito pequeno. Porque são pessoas assim, extremamente conformes, analíticas, que avaliam tudo, que tentam provisionar tudo, que detestam algo que é imprevisto dentro do processo, que são pessoas naturalmente mais cautelosas, né? E, por vezes, possuem uma sensibilidade maior do que os outros temperamentos, porque é essa linha tênue de buscar a perfeição, a assertividade, com a frustração de não lidar com aquilo necessariamente. Não é porque planejou, programou, concentrou, que naturalmente vai acontecer. E quando a gente fala em pessoas profundas, eu gosto de dar esse exemplo, porque, assim, é importante. Se vocês contarem que eu estou usando a pessoa de exemplo, eu nego. Vou negar até o fim, tá? Jamais. Mas logo no início, né, do relacionamento, um dia a gente conversando, eu falei assim, eita, essa unha está horrorosa, hein? Corta essa unha. E parou assim. Hã? A unha, corta essa unha, está horrorosa essa unha, hein? Você está dizendo que a minha unha está horrorosa? Aí eu, a unha, é só cortar a unha. Você está dizendo que a minha unha está assim, ó. É a unha, é só a unha mesmo, assim. A minha unha não está horrorosa. Você não precisa falar assim. Eu fiquei assim, tudo bem. Não leve em consideração a unha, né? Muda. Exatamente. Por que eu gosto de dar esse exemplo? Porque, normalmente, se uma pessoa diz para um sanguíneo ou colérico, tu é feio, normalmente vai ter a revolta, assim. Feio é tu. Se me disserem assim, já tá feia. Feio é tu, menino. Mas pessoas atreladas ao temperamento melancólico, qualquer palavra dita de forma desajustada pode desestruturar. Por quê? Não entra como entra no colérico ou no sanguíneo, que bate e volta. Para eles tem uma profundidade maior. Não é só falar da unha, eu estou falando sobre a pessoa. Normalmente isso acontece com o fleumático também, mas de forma mais intensa com os melancólicos. Então, por isso que eu gosto de trazer esses exemplos. Quando a gente vai pesquisar artistas, né, quando a gente olha uma composição tão bem redigida, tão profunda, quando a gente vai olhar, o cidadão ou a cidadã é melancólico. Quando eu vejo muita profundidade, a gente já desconfia. E, por fim, não menos importante, temos os jovens fleumáticos. E aí, quando a gente fala em pessoas fleumáticas, a gente está falando naquelas pessoas reequilibradas. Já assistiram Kung Fu Panda? Tem um jovem que diz, né, paz interior. Os fleumáticos buscam a paz interior. Enquanto o colérico vai para cima, o melancólico se ofende, o fleumático, ele não quer nenhum nem outro, ele quer ficar no canto dele, na paz do Senhor. E ninguém vai incomodar. Tem gente que julga o fleumático, inclusive, como um dos temperamentos mais frios. Como se eles não sofressem impacto com as circunstâncias, porque eles não querem se envolver. Normalmente, em ciclos, né, que a gente tem de convívio, sempre tem um fleumático que o pau está pegando. Cada um tem um grupo de um lado, um grupo de outro, e tem uma pessoa que está aqui, ó. Aí a gente fica assim, e aí, o que você está achando? Eu não acho nada. Eu não acho nada. Quem quiser que ache. Eu não acho nada. Quem quiser falar, que fale. Eu? Sei não. São pessoas que não vão para o confronto nem pagando. Detestam o confronto, detestam o desgaste, detestam essa exposição exacerbada, principalmente em relacionamentos. Então, se for para comprar briga com o fleumático, desista. Ele não vai para cima, como diz a história. São pessoas que normalmente trazem um equilíbrio. Enquanto tudo está desestabilizado, essas pessoas trazem um equilíbrio. Eu pedi autorização à minha chefe para falar, porque eu estou há 5 anos com ela, mas no início me chocou muito, porque ela é uma fleumática nata. E aí, um incêndio rolando, um negócio assim, fumaçando, e aí eu chegava, e aí? O que é que a gente vai resolver? Pelo amor de Deus, a gente tem um prazo aqui. Ela não me respondia. Aí eu ficava assim, você entendeu o que é que está acontecendo? Entendi. Então,
a gente vai resolver. Aí eu ficava assim, meu Deus, será que ela faz uso de alguma substância, sei lá, que rebaixa, né, a consciência, que, né, deixa a pessoa mais letárgico? E alguma coisa tem que estar acontecendo, porque não é possível, não tem cabimento um negócio desse, né? A pessoa nesse nível. E, às vezes, quando a gente olha para o temperamento fleumático, a gente julga como pessoas, inclusive, às vezes, lentas. Porque, diferente dos outros temperamentos que têm tempos mais específicos, o fleumático, ele é uma pessoa extremamente cadenciada. É julgado, às vezes, como uma pessoa sem reação, que tem preguiça, que é lento. E não tem nada a ver com isso. São pessoas que possuem o seu próprio ritmo e que, naturalmente, é diferente dos outros temperamentos e, por isso, choca mais. Em contrapartida, né, são pessoas normalmente mais pacientes, excelentes ouvintes, porque eles não estão preocupados em se posicionar, mas em entender o que aconteceu, diferente dos outros temperamentos. Então, são pessoas normalmente muito parceiras, muito calmas para lidar com situações mais estressantes. E é um dos temperamentos que possui maior controle emocional. Dentre os 4, o fleumático é o que maior possui esse equilíbrio, né? São pessoas mais equilibradas que passam pelos desdobramentos com maior facilidade. Mas, como tudo na vida, tem os 2 lados da moeda, né? Então, vamos só recapitular aqui, né? Falando do sanguíneo, a gente está falando de pessoas amorosas, pessoas alegres, né? Pessoas vibrantes, espontâneas, influentes. Mas a gente está falando também de pessoas extremamente esquecidas, que não esquecem da cabeça, porque, graças a Deus, está conectada. Senão, ficava por lá também. Como são muito intensas, né? São pessoas naturalmente mais dramáticas. Um dia pensa que Deus vai levar, que o sopro da vida encerrou ali. No outro dia, está tudo certo, vamos embora, né? Graças a Deus, acordei de novo. Mas é um nível de drama que a pessoa vai no fundo do poço e volta. Então, são pessoas naturalmente mais desorganizadas. É aquela história, esse processo de programação, na minúcia, de ver a placa, que vocês já sabem, não é muito da vibe do sanguíneo, não. Não significa que todo sanguíneo é desorganizado. A gente está falando aqui de traços que fazem parte desse temperamento. A ideia não é a gente sair daqui rotulando ou com rótulo de que eu sou isso e, por conta disso, os pontos que eu preciso desenvolver, eu vou aceitar. Não é sobre isso, mas é sobre a gente entender quais são as principais lacunas dos nossos temperamentos para que a gente possa trabalhar e lidar melhor. Eu convivo com sanguíneos que são extremamente organizados, não naturalmente, mas porque as circunstâncias o levaram a ser, né? Foi um processo de aprendizado. São pessoas mais impulsivas, né, que agem no calor da emoção, que respondem rapidamente. E isso, muitas vezes, traz muitos prejuízos, porque as respostas rápidas, sem uma linha de raciocínio, podem ser muito danosas. E são pessoas exageradas, né? Tudo é demais, tudo é muito. Né? São pessoas que, assim como o drama, exacerbam o tempo inteiro. Agora, traz isso para as relações. Você lidar com uma pessoa que está sempre no drama, que está sempre no nível de estresse, que está sempre no over. É extremamente prejudicial. Então, os sanguíneos são, amorosos do amor, mas temos o outro lado da moeda. São pessoas inquietas, são pessoas naturalmente desorganizadas, impulsivas, que precisam refletir sobre esses temperamentos, né, sobre essas características, para que não haja aí desdobramentos piores nas relações. Quando a gente fala nas pessoas coléricas, a gente está falando no líder, naquilo que é naturalmente determinado, são competitivos, né, são pessoas assim, práticas, resolutivas, mas naturalmente são práticos demais. É prático até demais, não deixa nem você falar, porque já é tão prático, né? Não, já resolvi. Fica assim, nem dá a oportunidade da pessoa falar, Deus. Né? Normalmente são donos da razão, porque a pessoa nasceu para liderar, ninguém sabe mais do que ele, não é não? Porque, meu Deus do céu, quem é que sabe mais do que essa criatura? Só Deus,
né? Naturalmente são pessoas mais ríspidas, então muitas vezes o tom pesa, a grosseria vem, a impaciência atrelada a isso também. E são pessoas que estão preocupadas com a entrega, então naturalmente são mais egoístas. Não está tão preocupado se todo mundo entendeu o que é que tem no armário, o que tem que dividir. Cada um que se vire, cada um que resolva o seu problema. Então, esse sentido egoísta vem muito dentro desse temperamento colérico. Por isso, a importância da nossa reflexão. Quando a gente fala nos temperamentos melancólicos, a gente está falando em pessoas criativas, sensíveis, analíticas, leais. Pense em pessoas leais, são os melancólicos. São pessoas dedicadíssimas. Quando entrega um projeto, vai entregar do jeito que é para entregar. Se tem 5 vírgulas, são 5 vírgulas que vai ter ali. São pessoas profundas, mas naturalmente se ofendem mais. Tudo é uma ofensa maior, então requer do outro temperamento uma atenção maior na fala. São pessoas pessimistas, porque como tentam provisionar tudo, aí começam a pensar em todas as possibilidades, né? Normalmente, os melancólicos, esse período já está em junho de 2026. Já fez a provisão do ano, final de ano. Quando eu vejo os assuntos, isso é para quando? Junho? Não, do ano que vem, fica assim, ano que vem? Não, não é possível. Então, naturalmente, são pessoas que sofrem mais com os riscos que podem acontecer com qualquer ser humano. São pessoas muito desconfiadas, né? Porque, principalmente se for um perfil diferente do seu, são pessoas desconfiadas, críticos. Por isso que tem tanta dificuldade de tirar projetos dos papéis. Porque é uma crítica tão grande, mas tão grande, e ninguém é tão crítico com ele mesmo do que a própria pessoa. A crítica é maior consigo mesmo. Se cobram no nível assim adoecedor em muitos momentos. E normalmente são pessoas sérias demais. Não no sentido apenas da fala, mas do temperamento. São pessoas que naturalmente não vão estar na fila do supermercado. E aí, tudo bem? Valeu. Não são essas pessoas. São pessoas mais reservadas, que não necessariamente, né, precisam estar falando toda hora. E, às vezes, são pessoas mais sérias, né, que julgam, né, esse contato ser desnecessário. E, por fim, a gente tem aqui os fleumáticos, né, que são aqueles pacificadores, são pacientes, bons ouvintes, equilibrados. Se vocês não possuem um fleumático no ciclo de convívio de vocês, essa é a hora de buscar. São pessoas adaptáveis, têm um bom senso de humor, tem sempre uma palavra ali amiga, carinhosa, encorajadora. Mas, em contrapartida, são extremamente permissivos, porque eles não estão preocupados em tomar partido, eles não querem se posicionar. Eles são mais lentos do que os outros temperamentos, então, às vezes, isso traz um impacto muito grande. Tem pessoas que dizem assim, meu Deus, para morrer de repente leva 5 dias, né? Porque são pessoas que demoram a reagir, demoram a se posicionar. Então, são mais lentas naturalmente. E, consequentemente, possuem uma energia mais baixa. Gostam do isolamento de uma forma muito grande, porque, como eles gostam desse processo mais cadenciado, se isolar é a melhor alternativa, mais, inclusive, do que o melancólico. Então, são pontos de atenção para a nossa reflexão. Vocês já conseguem perceber um pouquinho a identificação com os temperamentos? Sim? Para isso, né, eu vou deixar com vocês, vou deixar um arquivo de um dos testes que eu considero mais simples para esse primeiro momento. Existem testes de diversas formas, mas eu quis deixar um arquivo com um teste simples para que vocês possam responder e ter aí um norte sobre o temperamento de vocês. Obviamente, né, quando a gente fala em temperamentos e em conhecer, eles vão impactar em todas as nossas tomadas de decisão, na nossa comunicação e nas nossas emoções. Então, não deixem de fazer por essa preciosidade. Um ponto importante quando vocês forem fazer o teste, sejam sinceros, usem a ferramenta entendendo que é um canal e não um definidor de tudo. E a gente precisa aí aprender, né, com o que a gente vai estar descobrindo em cada temperamento. E aí, só para a gente encerrar, né, quando a gente fala em conhecer os temperamentos, a gente está falando
como base estrutural sobre autoconhecimento. Então, eu me conheço melhor quem está dentro do meu ciclo de convívio. Eu desenvolvo essas habilidades. Então, eu entendo quais são os pontos fortes do meu temperamento e os pontos que eu preciso desenvolver, assim como eu entendo melhor quem está do meu lado e consigo lidar, inclusive, com os pontos de desenvolvimento do outro. E, por fim, no topo da pirâmide, ou seja, é o último resultado, a gente vem com a melhora dos relacionamentos. Então, eu não melhoro os relacionamentos para conhecer os temperamentos. Eu conheço os temperamentos para melhorar os relacionamentos. Ok? É isso.